Olá, estamos começando mais um MaluCast, aquele podcast que você já sabe que foi feito para você, né? Onde eu trago informações importantes sobre saúde para que você tenha recurso, tenha conhecimento para subir a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Você continua assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados e hoje o episódio se chama Cirurgia para Insônia. Você já imaginou isso daí? A gente já falou aqui algumas vezes, em alguns episódios sobre insônia, né? A higiene do sono, quarto escuro, não ter barulho, começar a diminuir as atividades a partir das 18 horas. Mas que história é essa? Cirurgia do sono? E quem vai falar para a gente sobre isso, nós vamos conversar sobre esse assunto e entender essa afirmação. É um convidado muito especial, Dr. Ricardo Nickel. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Malu. Te agradeço por ter aceitado esse convite, viu? Um prazer ter você aqui. É um prazer meu estar aqui também, participando desse podcast. Vou explicar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Dr. Ricardo é cirurgião bucomaxilofacial. Esse nome comprido aqui, ele vai explicar para nós o que significa. Bom, basicamente, minha formação de graduação, eu sou dentista e dentro da odontologia, eu fiz a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é um ramo da odontologia que a gente acaba não vivendo tanto o que as pessoas imaginam que um dentista faça, que é a parte de limpeza, restaurações, e eu estou mais dentro de um caminho dentro dos hospitais, com cirurgias até de grande porte, que os pacientes às vezes nem imaginam que os dentistas façam procedimentos tão complexos como este, sabe? É verdade. Você sabe que o meu primeiro contato com essa especialidade tem uns 25 anos mais ou menos. Eu trabalhava na Santa Casa de uma cidade no interior de São Paulo, Vinhedo, onde eu morei vários anos, tive uma clínica lá. E nessa Santa Casa tinha uma equipe de Campinas, em São Paulo também, que era o Dr. Mariberto, o professor, e ele levava os alunos. Mas eu fiquei tão encantada com essa área, né? Então, quando a gente atendia os traumas, que também faz parte da sua especialidade, a gente já chamava a equipe do Dr. Mariberto. Então, vinha ele com os alunos, professor de uma escola lá de especialização em bucomaxilo. E aí que eu comecei a entender a ação, né? Como vocês têm uma habilidade para consertar aqueles estragos. Porque a gente, quando faz um pronto-socorro, que você atende um trauma facial, é desesperador, né? Eu lembro que uma vez eu atendi uma mordedura por cachorro de uma criança, e mesmo sendo partes moles, a gente chamou a equipe do Dr. Mariberto e eles fizeram a mágica ali, a reconstrução foi perfeita. É que assim, os traumas de face, muitos deles são de grande complexidade, né? E, que nem eu digo, não é colocar a odontologia num patamar diferente, mas vamos pensar do ponto da graduação. O médico, ele acaba tendo, durante os seus 6 anos de formação, ele acaba estudando todas as partes do corpo humano, com focos para as mais diversas áreas e especialidades. A odontologia, ela é só focada praticamente no rosto. Então, a gente tem uma pequena área de conhecimento da fisiologia, anatomia do corpo humano, mas o nosso foco de ensino acaba sendo muito direcionado à parte do rosto, às deformidades do rosto, às situações do rosto e da face. E daí, com área de destaque para a parte da boca. Mas a gente passa os nossos 5 anos só estudando basicamente isso. Então a gente tem uma concentração do estudo muito grande, né, nesses 5 anos. E daí, lógico que quando a gente vai, por exemplo, quando vai fazer uma especialidade, por exemplo, que nem a minha especialidade, que daí são mais alguns anos de residência, residência, né? Dentro do hospital, e só a parte cirúrgica, e cirurgia. E a gente tem era basicamente problemas de face, trauma de face, acidente, politrauma, deformidade, dores, e tudo concentrado basicamente
no rosto e na face. Tanto é que a minha especialidade é bucomaxilofacial. Então a gente lida desde fraturas de crânio com deformidade, seja ela de frontal, de assoalho de órbita, da parte nasal, da maxila, do arco zigomático. Então, às vezes você pensa assim, nossa, o paciente sofreu... Eu brinco que já aconteceu algumas vezes, situações que você chega no hospital, né? E vai se apresentar para o paciente, olha, eu sou dentista, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. E às vezes o paciente ele até não entende, que ele pega assim, não quero ser operado por um dentista, eu quero ser operado por um médico. Porque eles nem entendem que aquilo ali possa ser um ramo da odontologia, né? A gente mesmo como médico, às vezes você fica confuso, né? Você falou da fratura de assoalho da órbita. Sim. Eu tive uma colega que caiu e bateu o rosto na quina do criado mudo da cama e teve uma fratura no assoalho. E realmente a reconstrução foi feita por um bucomaxilo, né? Então, é uma área ampla. É uma área muito ampla. Daí a gente lida com alguns tumores benignos. Por exemplo, eu acompanhei por 9 anos o serviço lá no Erasto Kerner. Então, a gente fazia reconstruções de pacientes com tumores. São cirurgias de porte muito grande, muito complexas, pois assim, o paciente às vezes acabava dentro de um tumor sendo mutilado, fazendo cirurgias mutilantes e que necessitariam de uma reconstrução mais ampla. Então, é uma área vasta. Sim, sim. E daí você vai pegando conhecimento das diversas partes dentro da bucomaxila, porque tem dentro da bucomaxila nós temos cirurgias de ATM, nós temos cirurgias dos sisos, as cirurgias de correção. E a fenda palatina e lábio leporino é da bucomaxilo também? Me ocorreu agora? Na verdade, assim, ela é uma área que se entrelaça muito com algumas áreas da medicina, seja ela plástica, seja ela o otorrino, a crâniofacial. Então, dizer assim, olha, tal especialidade só faz isso. Não. Tanto é que no centrinho de Bauru, que foi onde foi desenvolvido, inicialmente era feita só por bucomaxilos. Daí, com o caminhar, porque são cirurgias muito complexas e que você precisa de um centro de apoio maior, porque você vai precisar de fonoaudiólogo, você vai precisar de várias enxertias, várias reconstruções. Normalmente, a fenda palatina não é um procedimento que você vai fazer uma vez só e ele vai ser resolvido. São várias etapas. São várias etapas de reconstruções, e cada etapa envolve um determinado tipo de acompanhamento e uma determinada situação para a resolução daquele caso, né? É verdade. Então, acaba tendo profissionais de outras áreas que também têm essa habilidade. Então, eu digo, hoje eu trabalho, inclusive, na nossa equipe, tem médicos na equipe que a gente se integra muito bem. Eu digo assim, os médicos que a gente trabalha na equipe, todos eles entenderam a importância que a odontologia tem dentro da medicina, e eles acharam que era mais importante ter uma pessoa dessa especialidade trabalhando junto do que competindo. Perfeito. Então, e nós também, a gente que trabalha em hospital, em pronto-socorro, uma vida, a gente também, quando é lesão, né, ferimento no lábio, na língua, então, a gente já fala, né, o bucomaxilo, e vocês, obviamente, né, têm habilidade, experiência e formação para isso. E é a nossa rotina, né, a gente só faz isso, então a gente acaba conseguindo contornar esses casos com bastante facilidade. Não facilidade, mas com um certo êxito. Ô, Ricardo, uma coisa que me chama a atenção são as deformidades, porque vocês fazem a parte de trauma, que é o que a gente está conversando, né? Sim. E as deformidades de face, né? Deformidades genéticas mesmo, né? Sim. E as deformidades adquiridas. Aí, nessas deformidades, queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, quais são as deformidades mais frequentes que necessitam da intervenção cirúrgica? Olha, digamos assim, toda deformidade quer dizer que tem ou uma malformação ou uma alteração da formação, seja ela congênita ou adquirida. Tá?
que nem eu digo assim, tudo depende de uma análise do caso. A gente não pode pegar e tratar todos os pacientes como se fosse uma prancheta, aonde você vai marcando uma determinada situação e, esse paciente aqui, por causa dessa arcada, com certeza ele vai ter um problema. Não, isso nem sempre acontece. Não tem uma uniformidade. Não tem uma uniformidade, mas dentro de uma consulta, a gente vai fazendo perguntas e vai conduzindo, às vezes, as perguntas conforme a queixa do paciente para a gente conseguir chegar num diagnóstico. E o diagnóstico ele vai ser baseado no que a gente vê do paciente clinicamente, às vezes do que os exames vão nos mostrar, e às vezes até o tratamento vai variar de acordo com o que o paciente quer. Isso que eu ia falar, até da expectativa dele, né? Exatamente. Cada paciente ele entra no nosso consultório, às vezes você vendo o paciente clinicamente, você até lança algumas hipóteses e você direciona às vezes até a consulta, que inicialmente pode ser, eu cheguei aqui para ver um siso, e você percebe que aquele paciente ele vai ter outros problemas, ou tem tendência de ter outros problemas. Não necessariamente os problemas vão acontecer, ou já vão estar acontecendo. Mas isso daí pode quando você analisa o paciente como um todo, tenta analisar pelo menos o paciente como um todo, às vezes você consegue enxergar futuros problemas que ainda não apareceram, e já prevenir. E começar, ou prevenir, ou pelo menos começar a fazer o diagnóstico daquele paciente. Porque muitas vezes ele é mal direcionado, ou ele não tem um diagnóstico correto, né? Exato. E às vezes durante uma consulta a gente pode direcionar para o paciente entender às vezes qual que é um problema maior. Às vezes numa consulta a gente analisa o paciente, faz uma análise clínica, e você fala, opa, mas esse paciente aqui pode ser que ele tenha outros problemas. E nisso você já vai direcionando a consulta. Às vezes você até perde um pouco aquele foco inicial do objetivo inicial da consulta. Do que motivou ele a procurar um profissional, né? E daí você acaba chegando, às vezes, descobrindo ou mostrando para o paciente que ele tem alguns outros problemas que são, de certa forma, mais importantes de serem tratados. Não que aquele tratamento inicial que ele veio buscar não vai ser realizado, mas às vezes pode ser que a gente atrase um momento que vai ser feito para resolver uma etapa que é mais prioritária, né? Mais primordial para aquele paciente, que vai repercutir melhor na saúde dele, né? Exato. A gente começou falando da cirurgia do sono, né? Porque a gente sabe, como médico, quanto alterações no sistema orofacial, né, e nasal interfere no sono. Na sua especialidade cirúrgica, quais as alterações, sejam elas adquiridas ou sejam elas... Olha, Malu, assim, eu digo que eu comecei há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a entrar nessa parte de entender melhor o que seria o sono e quais as repercussões do que o sono traz. E ao longo disso a gente sempre vai... É engraçado, mas assim, se a gente olhar para trás, para a nossa história, a gente vê que o sono ele é sempre não muito bem tratado, e às vezes tratado até com uma certa ironia, com piadas, por exemplo. Eu tenho um pai que ronca, ele parece um trator. Todo mundo trata o ronco como se fosse uma piada. Eu não ouço, para mim é uma coisa que não me incomoda, a minha mulher disse que eu ronco, meus filhos reclamam. E é engraçado que o roncador, ele nunca acha que aquilo é um problema para ele. E ele sempre trata como se fosse assim, eu estou criando um problema para os outros, mas como não é comigo, sempre vira um certo motivo de piada. Não tem a valorização, né? Você falou uma coisa fantástica. Você sabe que você me levou lá na infância, que meu avô, ele morou conosco a vida inteira, e ele roncava. E isso era tão tranquilizador para nós, a gente ouvir o barulho do ronco dele à noite, parece que dava uma calma, dava uma sensação de segurança. Então eu acho que se eliminasse o ronco dele, para nós netos, crianças da época,
ia ter um impacto negativo. Olha que coisa, de tanto que a gente acostuma, né? Para você ver. E, na verdade, provavelmente poderia te trazer até impactos positivos. Seria com certeza só traria. Muito contrário disso daí. Muito ao contrário. Porque é que nem eu digo assim, a pessoa só vai ter um bom dia se ela teve uma boa noite. Então, a primeira coisa, se o paciente teve dores à noite, no dia seguinte, ele vai estar cansado, ele não vai estar... Às vezes você vai chegar para uma pessoa que dormiu com dores de cabeça ou que acordou com dores de cabeça, pergunta, bom dia. A vontade que aquela pessoa tem de dizer para você é bom dia para quem? Porque para mim não é uma coisa que foi um bom dia. Eu tive uma má noite de sono. Ou mesmo, eu brinco, eu tenho criança agora, 2 filhos pequenos, a gente sempre sabe que, por exemplo, uma noite mal dormida você não recupera mais. Exatamente. É diferente da nossa juventude, que a gente perdia uma noite de sono, no dia seguinte nós estávamos novos praticamente. Hoje em dia, se você perde 1, 2, 3, 4 noites seguidas, mal dormidas, no dia seguinte você já está doente. Se passar 1 ano, você já está quase hospitalizado. Então, é uma brincadeira, mas para mostrar o quanto o sono ele acaba sendo importante. Vital, né? Sim. Você sabe que eu estava lendo uma coisa muito interessante, é coisa que a gente sabe, mas aí quando você vai falar nesse assunto, você acaba lendo mais coisas. A respiração da noite, tem uma fase do sono profundo que chama de sono prânico, né? Onde é 10 segundos inspirando, 10 expirando, e isso ativa a hipófise. E é o momento onde recupera a energia, é como carregar uma bateria. Exatamente. Então, se esse ciclo é feito fisiologicamente, né, que a função sua é recuperar o mais fisiológico possível, você tem a grande vantagem da noite de reabastecer energeticamente o organismo a 100%. Então, esse trabalho mostrava que quando você tem o desvio, que você vai explicar para nós, do céu da boca, né, do palato, você empurra, então, diminui, prejudica a respiração, você cai para 40% essa recuperação energética. Por isso que a gente acorda cansado, né? Exatamente. É um dos fatores. Exatamente. Assim, o que a gente tem que entender no sono é que o sono ele é um momento, teoricamente, de relaxamento que a gente vai permitir que nem a doutora colocou, que a nossa bateria seja recarregada, né? Então é um momento que vai requerer, por exemplo, um ambiente apropriado, uma estrutura apropriada. Eu brinco, quem já fez plantão sabe o quão desesperador é dormir numa maca ou ter que dormir com sentado, alguém entrando a cada 5 ou 10 minutos num quarto. Então a gente aprende a não dormir e depois a gente tem que aprender a dormir de volta. Mas uma coisa que a gente vê do sono são os sono REM, sono não REM. São os estágios que o sono que a gente vai evoluindo no nosso sono para chegar num determinado momento que a gente consiga descansar e que as nossas baterias sejam recarregadas. Então, o que a gente fala da parte do sono? Se a gente for olhar para o nosso rosto, a gente tem que imaginar que todo o nosso combustível vai entrar basicamente por essa região. É verdade. Seja o oxigênio ou seja o nosso alimento. Então, perfeito. Toda a nossa energia do nosso corpo vai acabar entrando por essa região. Quando a gente fala anatomicamente dessa região, nós temos aqui um osso que ele é muito grande, muito importante no nosso terço médio da nossa face. Então, o nome desses 2 ossos se chamam maxila. A parte do osso de baixo a gente chama de mandíbula. A mandíbula é um osso único, a maxila nós temos a maxila do lado direito e a maxila do lado esquerdo, né? Que é toda a parte superior, acima da boca da face, né? Exatamente. Uma região enorme. Quando a gente olha para a maxila, né, e a mandíbula, a maxila, então, ela é um osso que todo mundo só pensa, até os próprios profissionais da saúde, quando a gente fala em maxila, eles pensam o osso onde estão os dentes superiores. É onde estão os dentes de cima. Só que o que todo mundo, assim, uma grande maioria acaba não levando em consideração é que a maxila, ela é um osso que ela vem da região entre os dentes, ela faz praticamente
todo o chão ou todo o assoalho da cavidade nasal, toda a parte lateral da cavidade nasal, ela faz um pedaço do assoalho da órbita e vai lá para a região posterior. Enorme. Então, praticamente quando a gente pensa em via aérea, né, que é o trajeto por onde o ar vai passar, a gente sempre pensa no nariz. A gente sempre pensa na parte da cartilagem, da parte de tecido mole. Septo, tudo. Exatamente, mas a gente... O que a gente acaba esquecendo é que todo o trajeto dentro do crânio, seja do oxigênio, ele vai percorrer por esse osso. E como, que nem eu estava falando, a maxila, nós temos a do lado direito e a do lado esquerdo. Elas são no meio separadas, né? Por uma estrutura como se fosse a moleira das crianças. Então, os ossos eles são separados para permitir que ele tenha um desenvolvimento lateral e um desenvolvimento antero-posterior. Como peças de um quebra-cabeça, né? Exatamente. Conforme se ajustando, conforme o crescimento. O nosso crânio vai crescendo, ele vai se desenvolvendo nos mais diversos sentidos, né? E uma coisa engraçada que a gente pensa assim, olha, todo mundo que tem um determinado problema respiratório sempre acaba indo, eu vou ver como que está o meu septo. E poucas pessoas pensam que possa ter uma relação em relação à maxila. Então, normalmente o septo nasal, que é um osso muito fininho, ele é desviado justamente pelo desenvolvimento errôneo da maxila. Quando esses dois ossos não se desenvolvem de uma maneira correta, vai afetar. Ele acaba crescendo para a região do céu da boca, e quando ele se desenvolve para essa região, o septo, que é um osso muito fininho, ele só está apoiado. Então ele acaba sendo desviado por causa do desenvolvimento da maxila. Empurra ele para cima, ele curva, né? Ele Exatamente. Desvia. Quando a maxila não se desenvolve para o lado, internamente a nossa via aérea ela acaba ficando diminuída também, lateralmente, e quando o desenvolvimento do céu da boca acontece, que ele, ao invés dele crescer para o lado, ele cresce para cima, ele acaba empurrando também, o septo vai ser desviado. Só que também tem uma diminuição do assoalho da cavidade nasal. O espaço para o ar passar diminui. Exatamente. O espaço aéreo diminui. E que nem eu gosto de explicar sempre para os pacientes, a gente tem que pensar que a nossa respiração ela é como se fosse feita por uma mangueira. Vamos pensar que tem uma mangueira que entra pelo nariz e vai chegar lá no pulmão. E ali tem que passar uma quantidade de ar. Se essa mangueira tiver ou estreitada, ou diminuída, ou obstruída, não vai conseguir passar quantidade ideal de oxigênio. Então a gente tem que pensar, nosso corpo é uma máquina. Nosso combustível é o oxigênio. E é uma máquina que não está chegando à quantidade de combustível que necessita, o que isso repercute? O que vai acontecer? É uma máquina que não vai funcionar de uma maneira adequada. Exato. É uma máquina que vai estar funcionando aquém do que deveria. Ou vai ter algumas repercussões, ela vai estar sobrecarregada, trabalhando com uma sobrecarga em comparação ao oxigênio. Que são as situações que eu sempre digo. Meus pacientes, inicialmente, quando a gente vai tratar, são todos os pacientes que são ansiosos, estressados e com uma certa tendência a ter, às vezes, uma depressão. Por que ansioso e estressado? Porque é o paciente que não dormiu direito, é o paciente que não conseguiu se recuperar. Então, não oxigenou direito os tecidos. Não oxigenou direito os tecidos, não descansou, então ele já acorda cansado. Daí ele vai ter que fazer uma atividade. Você ter que fazer uma atividade já cansado é uma coisa que vai te desgastar muito mais rápido. Já com pouco combustível, né? Com pouco combustível. Sem combustível, você vai ter você vai ter até uma dificuldade de se concentrar. O paciente que não relaxou, ele está cansado, ele não vai conseguir pegar, às vezes vai fazer uma leitura de um livro ou de uma determinada situação, ele está cansado. Qual que é o grau de aprendizado desse paciente? É sempre menor. Ele sempre tem uma atenção menor. Por quê? Porque ele está cansado, ele está desfocado. Então, isso sempre acaba trazendo muitas repercussões para o paciente. E a gente vê muito isso em criança, não é?
Porque a gente que examina a criança, você olha muito o palato, né? O céu Sim. da boca, para quem está nos ouvindo. Então, você vê aquela concavidade aumentada, né? Você até com o dedo, você toca lá em cima. Isso está acontecendo exatamente o que você está explicando. A criança não respira direito, não dorme direito, isso afeta no comportamento, uma criança agitada que não aprende bem na escola. Sim, mas você sabe que isso daí, a gente só pensa, às vezes a gente tira o foco e a gente às vezes acaba pensando, uma criança, mas isso acontece nos adultos. E assim, a grande repercussão, ela acaba chegando no adulto, né? E às vezes assim, é uma criança que ela passou a vida inteira tendo uma dificuldade de se concentrar, porque a deficiência, por sendo congênita ou de desenvolvimento, ela já vai acontecer desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Eu entendi então, o que você está falando. Esse é um adulto que está passando por isso, mas já começou lá na infância. Mas ele já é uma criança agitada desde a primeira infância. Ele já teve, na adolescência, normalmente é um paciente que teve uma adolescência mais conturbada, mais agitada. E quando ele chegar na vida adulta, ele também vai ser aquele paciente que vai ter uma dificuldade de se concentrar, vai ser mais ansioso, vai ser mais estressado. E às vezes o paciente, quando chega no meu consultório, a gente fala assim, nossa, mas passou assim... Uma vida inteira, por quantos profissionais esse paciente já passou, seja ele da odontologia, seja da medicina, seja da fonoaudiologia, seja da psicologia, seja das mais diversas áreas. E acha que é comportamental. E às vezes eles acham que é só comportamental. O problema, que eu digo assim, a gente sempre tem que dar um passo para trás e pensar assim, esse paciente pode ter algum problema que eu consiga ajudar? E às vezes... a resposta é sim. Às vezes o fonoaudiólogo, é que nem eu digo, eu como dentista, muitas vezes eu tenho que olhar para um determinado paciente, que ele tem esse paciente está com desenvolvimento atípico disso, olha, vai buscar um otorrino, olha, você está com uma dificuldade de fonação de uma determinada letra, você tem que buscar um fonoaudiólogo, você precisa de outras especialidades. Eu digo assim, o desenvolvimento do crânio, ele é abordado por diversas especialidades, e seja fisioterapia, fonoaudiologia, seja a medicina, todas elas têm que se integrar para a gente chegar no melhor resultado do paciente. A gente não tem que pensar que a gente consegue resolver todas as situações sem auxílio de ninguém, né? E isso que você está falando para gente que lida direto assim com o paciente, né? Isso é de uma importância extrema, porque você está vendo um adulto, mas ele já foi criança, né? E acaba você não ficando atenta nesse aspecto. Vamos corrigir isso aqui, que isso pode ser a origem do problema atual e do problema que vai virar futuro, né? Quando que a gente... Quando que você pode intervir pensando para a criança não chegar nesse adulto que você atende? Que você pode intervir? Porque a gente atende direto a criança que tem, né, o rostinho afunilado. Exatamente. A gente sempre diz assim, tem que aproveitar as oportunidades. Então, toda vez que vai analisar, por exemplo, o médico está analisando, vai olhar a garganta, está inflamada, e tá você já vê. Você abaixou ali, viu o céu da boca, viu que ele é profundo, você tem que já orientar. Nem que naquele momento, nós temos algumas lacunas de desenvolvimento que, por exemplo, até 2 anos de idade, o nosso crânio modifica muito rápido e muito. A modificação veloz, né? Exatamente. A partir dos 2 anos, esse desenvolvimento ele acaba ficando um pouco mais lento, né? E daí as alterações a partir dessa idade, elas começam a ser um pouquinho mais determinantes em relação ao resto da vida. Até eu brinco que até 2 anos, não importa o que aconteceu, o nosso organismo consegue ainda corrigir algumas situações espontaneamente. Lógico, algumas deformidades, algumas outras situações, isso daí vão necessitar mesmo de cirurgia ou de outras correções.
Mas, por exemplo, percebeu isso? Às vezes tem alguns aparelhos ortopédicos que a odontologia faz, que consegue induzir um desenvolvimento da maxila, desenvolvendo a maxila, aquela criança que teve dificuldade respiratória, que passou uma vida inteira sofrendo com rinites, com dores de garganta, com as bronquiolites, né? Porque eu brinco, o meu paciente, ele começa muitas vezes já na primeira infância, seja com chupeta, com dedo, com as bronquiolites, com problemas respiratórios já desde a da primeira infância, né? Eles acabam atrapalhando o desenvolvimento geral dessa região. Só que o paciente só vai descobrir lá na frente, quando o problema já cresceu, quando ele já... vamos colocar assim, quando o osso já está consolidado, quando o problema já está completamente instalado. E daí, por exemplo, que nem a gente vai falar assim, por exemplo, os problemas de sono. Problemas do sono a gente pode falar desde as enxaquecas, que é o paciente que vai fazer os bruxismos, é os pacientes que têm os membros irrequietos, que ele acaba se movimentando bastante. A síndrome da perna irrequieta? Exatamente. Tem ligação? Assim, a gente percebe que muitos pacientes que têm o débito respiratório, né, que não respiram tão bem, eles acabam se mexendo mais. É uma defesa do nosso organismo quando ele interpreta, olha, o paciente não está respirando tão bem. Ele tende, o nosso cérebro vai mandando estímulos para o nosso corpo e você tende a se movimentar mais de um lado, se movimentar mais do outro, até para buscar aquele oxigênio, para buscar uma posição mais confortável. Certo. E isso mesmo que inconscientemente. E dessas situações vem o bruxismo, né? Que o bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes. Que são os apertamentos. E daí o paciente ele vai entrar nos distúrbios do sono, é o paciente que vai acordar com dores de cabeça, dores na região lateral, sempre na região temporal e do masseter, e até algumas dores cervicais, elas são muito relacionadas, né, ao paciente que tem esse tipo de situação. Então o paciente ele tem uma falta do desenvolvimento do osso, o osso não se desenvolvendo de uma maneira adequada, vamos colocar assim, como se o paciente ele manca da mordida, vamos colocar assim, se tivesse uma perna menor do que a outra, você mancaria. Quando você tem uma arcada menor do que você deveria ter, você também vai mancar. Daí, se você perguntar para um paciente, eu brinco, eu falo uma coisa que eu sempre falo nas minhas consultas, eu pergunto para o paciente, tá, se você mancasse ao longo da tua vida 10, 15, 20 anos, você não tendo, caminhando e mancando porque tem uma perna menor, você teria problemas no joelho, no quadril, na coluna. E para esse paciente, essa informação é uma verdade absoluta. Todo mundo fala, lógico, com certeza eu teria. E daí quando você em contrapartida, quando a gente está explicando, olha, senhor paciente, você teve uma falha do desenvolvimento da tua mandíbula. Se você não corrigir isso daí, você está, entre aspas, mancando a mordida. Quando você usa, às vezes, uma linguagem mais simples, o paciente parece que até abre uma luz no fim do túnel. Ele fala assim, nossa, eu passei a minha vida inteira sem saber, sem entender. Eu nunca pensei dessa maneira, né? E aí recebe um diagnóstico, você falou aqui da dor temporal, e recebe um diagnóstico de enxaqueca. Quanta criança a gente atende que já tem diagnóstico de enxaqueca? Exatamente. Muitas delas provavelmente na grande maioria. Uma grande maioria. Sabe? Então, é que nem eu digo, todo mundo pensa em dores de cabeça. O paciente tem problema de pressão. Tem problema de vista. Tem que trocar o óculos, né? Vai no oftalmologista. Vai no oftalmologista. E poucos pensam, eu tenho que ir no dentista para ver se não está relacionado. É muito raro. E às vezes é paciente que passou por diversos, que nem eu falei, passa às vezes por diversos, vai em neurologista, e às vezes até o médico tem dificuldade de falar, olha, veja bem, apertar o local e falar, olha, isso daqui, essa dor que você sente aqui na lateral, essa dor aqui na região da nuca, normalmente está relacionada à mordida. E às vezes quando eu falo para o paciente, olha, essas dores no pescoço podem estar relacionadas
Essas dores, deixa eu tomar. Ô, Ricardo, enquanto você toma a sua aguinha, deixa eu te falar uma coisa. Porque quando é uma malformação congênita, né, que a gente já vê que nasce, ou com o queixo menorzinho, mais proeminente, você vê que tem uma malformação, síndromes que alteram a formação dos ossos da face, mas nesse caso que nós estamos falando, não é sindrômico e nem é congênito. Por que tanta alteração? O osso tem uma dificuldade mesmo de crescer harmonicamente e ficar com a sua composição fisiológica? Assim, isso daí é uma questão que já inicia assim, desde a amamentação, hábitos funcionais. Por exemplo, a higiene nasal, você respirar pelo nariz, ensinar a criança a respirar pelo nariz, vai induzir que o crânio tenha um desenvolvimento melhor. O que seria? Esse é um assunto interessantíssimo para quem está nos ouvindo saber, porque a gente fala muito assim para as mães, né? Dar alimento sólido para a criança exercitar a mordedura, a mastigação, desenvolver a musculatura facial e tal. Mas o que você orienta assim? Eu estou pensando na criança para que ele não chegue lá na fase adulta com esses quadros e acabe indo para uma cirurgia de grande porte, porque são cirurgias grandes, né? Elas são lindas, mas elas são enormes. E já previna. O que é o ideal? Vamos falar de uma coisa polêmica? A chupeta. A chupeta passou por várias fases. Teve a fase que todo mundo usava, né? Ela já ia para a maternidade com a chupeta do bebê. Depois, a própria pediatria condenou a chupeta. Teve aquela fase que ela foi totalmente eliminada. Hoje, eu sinto que é polêmico. Ela não tem uma contraindicação formal. A pediatria até contraindica. Você, que é a sua área, a sua especialidade, mestre, o que você acha da chupeta para criança? Assim. É aquele negócio, eu não posso falar que eu sou contra, porque nos meus filhos eu dei. Então, é aquele caminho que você diz assim... Na sua vivência foi útil. Na minha vivência foi útil. Como que eu vou olhar para uma determinada pessoa e dizer, não use? Sendo que eu coloquei isso no meu próximo filho, também vou pôr. Que nem eu digo assim, tem coisas que trazem uma certa facilidade, né? Então a chupeta é um assunto muito polêmico, porque assim, até 2 anos, a literatura já é muito clara, que até 2 anos qualquer pequena alteração pode ser corrigida sem nenhum processo, né? De cirúrgico, nem nada. Isso você está considerando... E a chupeta, que nem eu digo assim, a chupeta é um instrumento para acalmar crianças já milenar, né? Já tem há muitos anos se fala sobre chupeta e a chupeta, por exemplo, que nem em inglês é pacifier, quer dizer, é acalmador, é o pacificador. Pacificador, até porque a sucção libera hormônio, né? Sim, serotonina, que acalma. É o primeiro grande estímulo que a criança, que o bebê tem. É a sucção. É a sucção. Ele começa já dentro do útero fazendo a sucção. Então, a gente pensar na chupeta, ela é um artifício para acalmar. Só que como todo artifício, ao meu ver, ele tem um limite. Você não tem que o tempo inteiro passar pela frente da criança e colocar a chupeta na boca. Eu acho que a chupeta ela é um bom recurso para aquele momento onde a criança está mais ansiosa, está estressada, está querendo um afago, um acalento, só que não é toda família que tem a disponibilidade de estar 100%, toda mãe que vai ter aquela disponibilidade de estar 100% dando atenção para a criança ou no aleitamento sobre demanda, a criança quer, coloca no seio. Não, tem mães e tem famílias que a gente tem dificuldades. É que nem eu disse, minha esposa foi fazer um plantão a primeira vez e diz assim, meu Deus do céu, como que eu vou acalmar essa criança? Certo. Eu brinco, quando a mãe está presente, ela tem o super trunfo. Ela pega, tira, vai lá e põe no peito e a criança vai mamar. E aquilo ali vai acalmar a criança.
Uhum. Tá, e quando aquela mãe não tá ali naquele momento, quem que acalma? Você tampa os ouvidos e finge que não tá gritando, você chacoalha, você tenta de tudo, você faz maratona, você caminha, você coloca no carrinho, vai andar, vai empurrar, vai fazer, coloca zumbido, coloca chiado, coloca qualquer coisa que alguém já um dia te falou, faça isso. Todas as técnicas possíveis. Todas as técnicas, algo você vai tentar. Para acalmar, porque ninguém quer ver que ela é angustiante. É desesperador. Você estar com um recém-nascido que você não sabe o que acalmar, não sabe o que fazer para acalmar. E às vezes a chupeta entra aí. A chupeta ela é um belo recurso. Assim, ao meu ver, é um belo recurso para acalmar. Lógico, como tudo na vida, o excesso é o grande problema. É aquela tal situação. Você pode comer uma comida com sal, mas o sal em excesso vai te matar. Você pode comer um alimento com açúcar, mas o excesso de açúcar vai te matar. E aí, então, você acha que a chupeta, ela causa aquela alteração na arcada dentária, que a gente vê, às vezes, criança que usa chupeta demais, pelo excesso ou porque passou dos 2 anos? Será? Assim. Porque o dentinho, né, da arcada superior... Ele acaba se projetando, né? Os dentinhos da frente, eles vão para frente, né? E ele faz uma situação, né, que a gente chama de mordida aberta, que ele não encosta os dentes da frente. Normalmente, isso daí está relacionado também a um outro hábito, que não é só a chupeta, que é a mamadeira e menor estágio, né? Mas o mais importante deles é o dedo, né? O dedo é um grande vilão. Ele é pior do que a chupeta. Até porque o dedo tá com a criança continuamente, né? Exatamente. Você tira a chupeta, mas é aquela piada de todos, né? Que você tira a chupeta, mas o dedo você não tira. Então, a chupeta, de certa forma, ela também, vamos colocar os aspectos positivos da chupeta. Você vai pensar que, por exemplo, crianças que chupam chupeta tendem a chupar menos o dedo. Então, porque ela já está com algum objeto. É um argumento. Né? Então, só que a gente já sabe que, por exemplo, desde aquelas crianças que já no útero já colocavam o dedo na boca, são as crianças que vão tender a ter mais problemas de desenvolvimento. E a gente não sabe o porquê no cognitivo dela ela tem o instinto de colocar o dedo na boca desde o útero. E aquele hábito é engraçado que muitas dessas crianças que tem aquela foto do ultrassom com o dedo na boca, é uma criança que vai passar a vida inteira e que vai ser o problema para os pais tirar aquele dedo da boca. Como que vai tirar? E às vezes, de tanto, o hábito da sucção ele é tão forte que às vezes acaba deformando o dedo, fazendo diversas deformações. E vai deformar também o crânio, vai induzir que esse crânio não cresça da maneira adequada. Então, o desenvolvimento do crânio, ele pode ele ter uma malformação por causa de dedo, por causa da chupeta. Muitos pacientes que têm o asma, bronquite, bronquiolite, né? Que são algumas infecções aéreas, né? As infecções de vias aéreas superiores, eles também tendem a ter um menor desenvolvimento ou uma atresia. Atresia é quando o osso não se desenvolve de uma maneira, ele fica menor do que deveria ser. E aí é uma via de mão dupla, né? Porque o mau desenvolvimento predispõe a essas patologias de via aérea e as patologias reforçam daí o mau você entra naquele ciclo vicioso, que você tem o problema e o teu problema piora o desenvolvimento do rosto, o rosto não se desenvolvendo, fica naquele ciclo vicioso. E quebrar esse ciclo vicioso, que é a parte mais difícil. É mais difícil porque envolve um diagnóstico precoce, envolve um tratamento. O tratamento ele é pouco aceito pelas crianças, porque você ter que colocar um aparelho numa criança menor de 4, 5 anos, ela não vai usar. Assim, eu estou do outro lado, é aquela tal coisa, como que eu vou olhar para um pai e dizer assim, olha, teu filho tem que usar um aparelho no céu da boca para tentar desenvolver melhor a arcada.
eu sei que aquela criança vai ter dificuldade de usar. E é por isso que daí a ortodontia, que é uma especialidade da odontologia, ela acaba abordando mais as crianças quando já estão com 9 anos, 10 anos. Mas quantas crianças que ficaram com um diagnóstico de déficit de atenção? Ah, aquela criança é agitada, é hiperativa, tem um déficit de atenção. Por conta disso. Exatamente. Será que essa criança não se desenvolveu ou não desenvolveu problemas de ordem emocional por conta da falta da respiração, por conta de falta de um sono adequado? E olha a quantidade de repercussões que isso daí vai ter ao longo da vida, né? da vida e aí, do paciente. Ricardo, você está explicando e eu estou aqui pensando a importância das ações conjuntas de vários profissionais, né? Porque uma criança, por exemplo, eu falei da estrada aí ser uma via de mão dupla, né? As recorrências de quadro respiratório superior prejudica o desenvolvimento e o desenvolvimento alterado reforça a doença. E aí, quando você enxerga, que aí é a minha área, você enxerga essas patologias respiratórias como sinais de alerta, como eu chamo, eu não considero elas como doença, eu falo, ninguém tem rinite, porque hoje em dia a mãe chega com um bebezinho de poucos meses e fala, ele tem rinite. É uma coisa que eu não me conformo com isso. Eu falo, não tem, ele pode estar, né? É uma questão que a pessoa está, não tem. E você adota as medidas, essa criança chega com hábitos alimentares errados, com o intestino que não funciona. Então, são aspectos totalmente corrigíveis e que vão impactar, porque ele vai alcalinizar o sangue, açúcar demais na dieta acidifica o sangue ácido aumenta a produção de muco, o muco deposita em via respiratória. Então, você quando tira os fatores predisponentes fáceis de lidar, né, porque não é nenhuma coisa, você já melhora a parte respiratória. Se ele melhora, ele vai comprometer menos. Com certeza, que nem eu digo assim, a gente tem que pensar que esse tipo de paciente, ele não vai ter muita margem para erros ou para manter hábitos ruins. Por exemplo, um paciente que teve asma. O paciente teve asma, chupa chupeta, faz alimento, só come alimento líquido, só toma chocolatado, Quando você faz aquela soma, é lógico que você vai ter um resultado muito grande negativo. Uhum. Então, a chance daquele indivíduo ter um problema grande ou vir a ter um problema maior é muito mais fácil do que aquele paciente, por exemplo, que já desde a primeira infância não come só alimento tão líquido, que já tem uma certa textura, que já tem uma certa necessidade de mastigar. Mastigar é muito importante. Então, desde a primeira infância, se você fazer introdução alimentar, você não precisa bater no liquidificador, peneirar não, você pode dar alimentos um pouquinho mais inteiros. Lógico, você não vai na primeira refeição da criança dar uma cenoura, né? Uma cenoura crua, que ele não vai conseguir comer. Mas é aquele negócio, uma cenourinha que você consiga que amassa no garfo, depois vai parar de amassar no garfo, até você chegar, quando tiver dente, já dá um alimento com certa textura. A criança também quer esse estímulo. Lógico, todo primeiro estímulo do ser humano, ele é negacionista. Para muitos é negacionista. Gostou dessa situação? Não gostei. A lei do mínimo esforço, né? Exatamente. O líquido é mais fácil. Exatamente. É que nem eu digo assim, uma coisa que eu sempre converso até com a minha esposa, eu falo assim, imagina que caos que é ser bebê, né? Nascer. No primeiro momento você tá dentro de um líquido, você se alimenta muito pouco pela boca, você se alimenta... Não tem que preocupar com a alimentação, porque não respira, não faz nada, tudo vem pronto. De repente, chegou lá nos 9 meses, nasceu aquela criança, né? Daí nasceu aquela criança. Primeiro impacto, tem que respirar. Coisa que ele nem sabia que existia. Daí, vou ter que comer. O primeiro alimento, né? É uma coisa que ele nunca comeu.
Então, aquelas primeiras horas, se a gente para pensar, deve ser uma coisa o muito estresse estressante. Enorme, é verdade. Né? Porque, assim, criança não sabe o que comer, não sabe como comer, de repente vai, né, vai ter aquele alimento, como que vai representar como que aquele alimento vai chegar no estômago? Ele vai trazer alguma situação, vai trazer as cólicas, vai trazer um gás, regurgitação, né? O regurgitar, daí fase... tem o gás, que, por exemplo, dentro até me corrija se eu não sei, mas dentro do útero, provavelmente a criança não deve ter muita questão de produção de gases, não né? Não tem processo, né? E daí é feita é o início da digestão, então é tudo muito novo. E daí a criança, que nem a primeira vez que vai comer um alimento mais duro, tem alimentos que ela se encanta, que você coloca, é engraçado, mas pelo estímulo ela quer comer mais e tem alimentos que você coloca e você vê que percebe que, talvez ela não se adaptou. Daí qual que é o caminho? Fingir que ela não gosta e colocar como uma verdade absoluta, ou você tentar reestimular? Eu sou sempre da opinião que a gente tem do reestímulo. Lógico. Não é porque não gostou a primeira vez, não gostou a segunda vez, não gostou a terceira vez. Se for o caso, vai ter que colocar 20, 30, 40 vezes. Porque o organismo muda, né? Às vezes é naquele momento, né? Às vezes naquele momento. A criança muda não muito. Pode, que nem, por exemplo, criança na primeira infância não produz não produz insulina. Como que ela não digere açúcar? Então é todo um caminho. Exato. E lá na frente, quando digerir, acaba modificando, né? Então, que nem eu sempre digo, olha, alimento tem que tentar estimular. Então, para essas crianças que já, por exemplo, vêm de um histórico mais conturbado da primeira respiração ali, na primeira infância, muitos problemas respiratórios, às vezes com bronquiolites, com asma, que são situações que atrapalham o desenvolvimento, né, desse osso. Então, esse paciente, ele tem pouca margem para erro. Tudo que der para ser corrigido ou feito tem que tentar ser feito para que esse estímulo do desenvolvimento ele ocorra de uma maneira mais eficiente e lá na frente que essas repercussões da falha do desenvolvimento que elas sejam diminutas, que elas sejam menores ou que sejam mais fáceis de resolver. E até que idade ainda a correção é ortodôntica, com aparelho e não cirúrgica? Olha, tem algumas situações que a gente já, desde o começo, a gente já olha e fala, olha, aqui vai ser muito difícil não ser cirúrgico. É que nem eu digo, eu sou cirurgião, então muitos casos que chegam para mim já são casos mais extremos. Já passou a fase já são casos onde pouco tem-se a fazer, né? É aquele caminho, é que nem eu brinco. Todo mundo que está num cirurgião, muito provavelmente está lá porque já se sabe que precisa de uma cirurgia. Já chegou naquele momento cirúrgico. Já foi direcionado porque vai precisar fazer alguma correção. Mas em contrapartida, tem muitos pacientes que a gente olha pelo desenvolvimento da arcada, através das radiografias para ver o desenvolvimento, o estadiamento do desenvolvimento ósseo, né? A gente consegue olhar e falar, olha, vamos tentar fazer um desenvolvimento. Que nem eu digo assim, toda tentativa de correção, se for para o lado certo, né? Se você induzir o paciente a seguir o caminho correto, mesmo que você saiba que vai ser cirúrgico, se você direcionar bem, às vezes a cirurgia ela não vai ter uma complexidade tão grande. Você facilita o porte da cirurgia, né? Exatamente. Melhor. Quanto menor a movimentação, quanto menor o desenvolvimento ósseo que tiver que fazer, ou menor a correção, é sempre menos arriscado. Não vamos colocar como mais fácil, mas ele é mais assertivo. A probabilidade de você chegar no melhor resultado possível é muito maior do que nas grandes deformidades, que às vezes vão requerer outras etapas, outras correções. É sempre um tratamento mais complexo, né? E nessa questão de desenvolvimento, a gente sempre diz, todo desenvolvimento tem que ser feito.
É que nem eu digo, tem que tomar cuidado com os maus desenvolvimentos, porque assim... induzir para o errado, né? Exatamente. O problema da ciência, que nem eu digo assim, da área de saúde, é que caminhos que eram tomados lá atrás, eles têm que ser repensados hoje. Não é porque lá atrás era um melhor caminho, por exemplo, a extração de dente para fazer um alinhamento dentário. Antigamente, hoje, lá atrás, ele era um tratamento padrão. O paciente não tem espaço. Não tem espaço, tem a boca, o dente grande ou a boca pequena, tira um dente e resolve. Não, você tem que desenvolver aquele osso, tem que fazer aquele dente caber. De qualquer jeito, e se não couber o melhor caminho, por mais agressivo que pareça num primeiro momento você fazer uma cirurgia no rosto, muitas vezes é o melhor caminho final para o paciente. E isso eu brinco que cirurgia, poucas pessoas estão dispostas a se submeter a elas, né? O primeiro caminho é sempre o negacionista, é tentar fugir. Como que eu vou fugir? Eu vou criar um mecanismo... Todo mundo tem medo de cirurgia. É uma cirurgia grande E mesmo, no rosto é engraçado, mas é muito mais. Eu brinco, apesar de ser uma cirurgia com menos risco do que, por exemplo... Um abdômen, um tórax. Não, eu brinco com silicone, vai fazer uma lipoaspiração, todo mundo trata como se fosse um procedimento sem repercussão nenhuma. Em contrapartida, se você fala, olha, vamos fazer uma cirurgia para correção de uma deformidade do teu rosto, todo mundo dá um passo para trás, se assusta, e a primeira coisa que eles querem dizer é não. Então não é uma cirurgia que as pessoas buscam, que nem, por exemplo, o silicone. Eu quero fazer silicone. A ortognática, as pessoas só buscam se a deformidade for muito incapacitante. Não só incapacitante, mas pelo meio social. Eu vejo que assim, é engraçado, mas as pessoas buscam mais por uma questão social, de aspecto, de fisionomia, do que teoricamente elas buscam funcionalmente. Normalmente, quando ela vem funcional, o paciente chega no consultório buscando uma correção funcional, é porque ele já passou por 4, 5 profissionais e eles foram direcionados para lá para já haver essa correção. Em contrapartida, a parte de aspecto físico é basicamente onde o paciente vai buscar o procedimento. Que é aquele paciente que tem a classe 3 de ângulo, que é a mandíbula bem projetada, né? O queixo muito desenvolvido, ou tem o queixo muito para trás. Que já são deformidades mais estruturais, né? Congênitas. E essas deformidades, seja tanto esse paciente quanto esse paciente, normalmente eles têm a repercussão respiratória junto, sabe? Então, a gente sempre tem que buscar, e que nem eu digo assim, tanto o paciente que tem queixo para frente quanto que tem queixo muito para trás, normalmente são pacientes que têm algum problema respiratório do sono. E aí toda aquela consequência que a gente está falando. Exatamente. Né? Agora com o surgimento das polissonografias, que conseguiram comprovar o quão importante é o sono, né, para o ser humano, a gente conseguiu também mostrar para o paciente que aquilo ali pode ter repercussões, inclusive, para a vida, para a saúde daquele paciente. Doenças, né? Exatamente. Ô, Ricardo, para pontuar para os nossos ouvintes aí, para quem tem criança, para não chegar lá na fase adulta, ou para nós todos, para qualquer faixa etária, para a gente estimular o desenvolvimento dos ossos da face enquanto é possível, né? Estimular, em termos de hábitos do dia a dia mesmo. A chupeta ainda continua polêmica, mas na sua vivência como bucomaxilo, como pai, até 2 anos não daria grandes problemas, né? Exatamente. Desde que não seja a criança ficar com a chupeta o dia inteiro. Exatamente, é pouco estímulo à chupeta, né? Então, e você considera que não daria problema, porque até 2 anos, qualquer alteraçãozinha que possa ter ocorrido é de fácil correção. Exatamente. Esse é um ponto. Aí a gente acrescenta aqui, como médica, o tipo da chupeta, para não ter pecinha que se solte, para a criança não engasgar, aquela coisa que a gente sempre fala. Silicone, menor, o que tenha um maior velamento do lábio, né, que consiga fechar melhor o lábio.
que seja o mais estreita possível para que o dente não deforme tanto a arcada. Mas uma questão que é muito importante é o mamar no peito, o aleitamento, porque quando a criança está mamando no peito, ela faz alguns movimentos com a língua que ela acaba que desenvolvem a mandíbula. Porque a língua é projetada para frente, né, na amamentação. Exatamente. Então, a amamentação em pacientes que é muito importante para o desenvolvimento. Daí depois vai ser a questão da alimentação mais consistente. Da alimentação consistente e as lavagens nasais, né? Que é um caminho. Manter a via aérea, o nariz respirando. Induzir aquela criança a sempre respirar pelo nariz e não pela boca. E quando a criança já é maiorzinha e já entende, orientar a respiração nasal, né? Porque isso até é hábito. E a mastigação eficiente. Mastigar, investir um ninguém tempo respira mastigando. pela boca porque quer, porque respirar pela boca é desconfortável. A longo prazo, ela vai ressecando a garganta, dor de garganta. Então, se a criança está respirando pela boca, não é porque ela quer, é porque ela já está com algum problema. E esse é um grande sinal. Às vezes é um sinal para o teu paciente chegar lá no consultório e conseguir, às vezes, fazer um diagnóstico precoce. Olha, doutora, meu filho está sempre com dor de garganta. Tem que acender uma luz. É aquele negócio. O paciente está sempre com infecção na garganta, é muito provavelmente porque ele é um respirador bucal. E ele está sempre com a gargantinha vermelhinha, está respirando pela boca, tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Eu acho essa conversa, até para mim, como profissional, é muito importante. Vai aumentar os meus encaminhamentos para buco, viu? Porque realmente você vê que a criança tem que passar por uma avaliação. Até para o buco falar assim, não, tá tudo bem, tá ótimo. Ou dar aqueles alertas importantes que só um especialista pode fazer, né? Eu acho que ficou bem explicado. Eu acho que quem está aí nos ouvindo entendeu. E entendeu até a chamada, né? Que foi a cirurgia do sono, no sentido de que a insônia, o sono mal dormido, em qualidade e em tempo, ele tem repercussões drásticas no organismo, a vida toda, desde a infância até na fase adulta, e para tomar providência antes que chegue na necessidade de corrigir o sono através de uma cirurgia de grande porte, como o Dr. Ricardo explicou, e ficar atento, você que tem aí criança em casa, eu sempre dou, sabe, Ricardo, uma pinceladinha para a criança, porque você já criar um ser vivendo melhor, né? Isso aí é um lucro para a sociedade, para os pais, né? Para todos nós. Então, fique atento a esses detalhes. A criança que está na fase de amamentação, a importância da amamentação, porque movimenta musculaturas específicas que favorecem o desenvolvimento do crânio. Incentivar a mastigação de alimentos mais consistentes, assim que for possível, a hora certa de introduzir o alimento. Respiração, manter o narizinho bem limpo, as lavagens nasais para que ele respire pelo nariz e orientar quando ele já estiver comendo e entendendo uma boa mastigação. Então são dicas importantes para que ele não chegue lá na fase aguda com alterações do osso da face e acabe necessitando de uma correção cirúrgica para isso, tá bom? Foi ótimo ter você aqui, eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. E como sempre, aproveite essas orientações para que você continue subindo aquela escada que eu sempre explico em direção a um patamar de máximo equilíbrio. E só uma lembrança, não esqueça que essa conversa inteira você só consegue no YouTube, tá? Então vá lá no YouTube, se inscreva para que você seja avisado quando tiver conversa nova. Até a próxima e nunca se esqueça, quem tem saúde tem tudo.